O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nesta quinta-feira da 31ª semana do tempo comum, a palavra de Deus traz para nós um tema muito forte para a vida cristã, mas um pouco desagradável: a realidade do pecado. Nós temos muito mais simpatia em mergulhar nos mistérios do amor de Deus, naquilo que é belo do crucificado, naquilo que nos oferece o Senhor em sua bondade. Gostamos de percorrer as Sagradas Escrituras e perceber em que compaixão o Senhor faz com que repousem os pecadores, em que compaixão o Senhor reúne os seus para curá-los de suas feridas, tal como curou a hemorroíça, como dizíamos no início desta celebração, na adoração, tal como curou o cego de nascença em Jericó, tal como curou a filha de Jairo, a sogra de Pedro e tantas outras realidades em que Jesus, com compaixão, visita os pecadores, arranca do seu coração a dor que lhes oprime e devolve-lhe a vida. É bom meditarmos sobre essas realidades. Entretanto, a palavra do Senhor coloca para a nossa meditação esta realidade que, infelizmente, está presente na história de cada cristão e de cada irmão não cristão também: o pecado. Se existe, meus irmãos, entre nós e aqueles que não são batizados, entre cristãos e não cristãos, entre homens e mulheres que conhecem ou não a Deus, algo em comum: é o pecado. Existe em nosso coração, por causa do pecado original de Adão e Eva, uma inclinação à concupiscência,
usando os termos de São Paulo, aquela incapacidade de fazer o bem que desejamos e de tantas outras vezes fazermos o mal que rejeitamos e que não queremos. Acerca do pecado, o Senhor faz uma abordagem muito interessante, de maneira providencial nesta liturgia. Porque na primeira leitura, nós podemos observar, ele nos diz, em palavras mais simples, que nós não temos o direito de julgar o pecado de ninguém, que nós não podemos absolutamente, em nenhuma circunstância, sentirmos-nos um pouco mais santos do que os outros, que nós não devemos cometer juízos, porque a salvação é pessoal. Devemos estar atentos, portanto, à nossa conduta, porque diante do tribunal de Deus, cada um pessoalmente será julgado. Em outras palavras, trocando em miúdos, cuide da sua vida. Cuide da sua santificação. Eu me lembro, e já contei isso uma vez, mas cabe dentro desse contexto, que certo dia eu fui ao encontro de uma pessoa, numa paróquia onde eu trabalhava pastoralmente, ainda quando seminarista, e ela estava afastada da igreja. Me impressionou porque eu a tinha conhecido muito firme nos trabalhos pastorais da comunidade, e era absolutamente estranho pensar que aquela pessoa não fazia mais parte e não se sentia membro da comunidade cristã naquele lugar. E eu fui procurar entender as razões. Ela então começou a falar do padre daquela paróquia. Olha, Luan, eu era ainda seminarista. Eu não tenho mais condição porque o padre faz isso, o padre faz aquilo, o padre se porta desse modo, o padre se porta desse outro, o padre disse isso, o padre disse aquilo. E nós fomos descendo, depois o problema também era a coordenadora da comunidade, porque a coordenadora assumia essa postura, queria mandar em todo mundo, não aceitava a opinião de ninguém, tinha uma vida muito torta, e como é possível que alguém esteja à frente da igreja com aquele tipo de testemunho, foi embora e etc. Eu estava muito atento ao que ela dizia, e um pouco preocupado, porque ela tinha razão em tudo aquilo que falou. Os defeitos que ela expôs do padre eram verdadeiros. Os problemas que ela expôs sobre a coordenadora em questão também eram verdadeiros. E aquilo me colocou de algum modo contra a parede. O que diria eu diante daquela situação? Foi quando, depois de escutá-la atentamente, o Espírito Santo soprou aos meus ouvidos. E eu então disse para ela: minha filha, graças a Deus, eu vejo que você está muito preocupada com a santidade do padre e com a santidade da coordenadora. E a sua vida de santidade, como é que ela está? Nós nos portamos muitas vezes assim. Nós nos preocupamos com os líderes. Nós nos ocupamos do testemunho dos nossos irmãos. Nós dizemos muitas vezes aos outros, aos filhos ou alguém próximo a nós, de que adianta andar tanto na igreja e ser assim? De que adianta viver de dia e de noite atrás da batina de um padre e ter uma conduta tão terrível como você? Ou quando não dissemos pelas costas tais coisas? E o Senhor nos está dizendo o seguinte: preocupe-se com a sua santificação, porque você irá pessoalmente responder por sua conduta diante do tribunal. Aí, nós temos o péssimo costume de pegar essas passagens em que Jesus demonstra afeto aos pecadores, em que Jesus demonstra, inclusive, uma compaixão que supera em muito a nossa capacidade de se compadecer do outro, e começamos a justificar os nossos pecados. Partimos com o pêndulo exatamente para o oposto, extremo oposto. Ora, Padre,
Não disse Jesus que vai atrás dos pecadores e que não se importa de comer com eles? Não disse Jesus que fará festa no céu quando um pecador retorna à casa? Porque é então que a igreja não abre e não escancara as portas para que quem queira venha ao encontro da comunhão. Por que é que nós continuamos ainda com esse discurso de que determinadas coisas são pecaminosas e que outras não? Se Jesus se sentou com os pecadores, se disse ele que muitas prostitutas nos precederão no reino dos céus, se entrou para comer na casa de Zaqueu, escandalizando assim os fariseus, que eram homens que conheciam as leis e as normas, mas em nada possuíam temor a Deus, porque estavam apenas preocupados com o cumprimento externo da lei. Não deveríamos nós também assumirmos, portanto, essa postura liberal que aparentemente é a de Jesus? Mentira! Cuidado com esses discursos, porque o que disse Jesus, equilibrando o pêndulo, foi exatamente o contrário. Ele não se alegra em estar com um pecador, ele se alegra porque a sua presença converte o pecador. A alegria de Deus não mora no pecado, mora na conversão. A alegria de Deus mora em ver uma ovelha retornar para o caminho da justiça. A alegria do Senhor reside, meus irmãos e minhas irmãs, em fazer com que um pecador tenha um encontro pessoal com Ele e, se dando conta da sua condição, mude de vida e volte ao redil. O que precisa ser questionado é o seguinte: e quando esta ovelha perdida volta ao redil, como é que ela é recebida? Talvez aqui more o maior pecado do povo católico, incapazes de acolher qualquer pessoa que seja, santo ou pecador. Eu observo nas nossas comunidades pessoas que estavam próximas a nós deixam de frequentar a igreja e nós comentamos entre nós: fulano nunca mais apareceu, mas ninguém vai procurar esta ovelha que se perdeu. Ninguém. Até comentamos com as pessoas que estão do nosso lado: fulano, o que é que aconteceu? Que tal pessoa não veio nunca mais na missa? E fica por isso mesmo. E fica por esse sentimento de ausência que não nos impele a ir ao encontro desta pessoa para trazê-la de volta ao redil, de modo que vivamos em festa, porque pecadores voltam ao Senhor. Meus irmãos, que hoje, assumindo a nossa condição de pecadores que somos, o Senhor nos ajude a reconhecer a necessidade que possuímos de conversão, de abandonarmos o pecado e de irmos ao encontro daqueles que se perderam, para que se convertam, retornem ao Senhor e alegrem o coração de Deus. Não tenhamos medo de ir ao encontro dos pecadores, onde quer que eles estejam. Eu encerro essa homilia contando uma outra história que aconteceu comigo logo que eu mudei de atividade pastoral. Postei uma foto e na foto, nessa rede social, estavam algumas pessoas que não tinham lá os melhores testemunhos. Imediatamente eu recebi um alerta: padre, cuidado, fulano de tal tem essa conduta, não ande, em outras palavras, com um pecador. Se nós começarmos, meus irmãos, a criar o clubinho dos santos, seremos nós a ficar fora do reino de Deus. Porque lá é um clubinho de pecadores que foram salvos e justificados pelo sangue do Cordeiro. Que Ele nos ajude a compreender essa realidade,
para que tenhamos repulsa pelo pecado, mas amemos cada vez mais os pecadores, porque é assim que o Senhor olha para nós, como pecadores que são profundamente amados. Amém. Elevemos com toda a confiança